Olá, seja bem-vindo a mais uma leitura do Cântico das Romagens. O Salmo 129, ele é o encerramento de mais um ciclo. Nós temos do 120 ao 124 o ciclo da purificação. Do 125 ao 129, nós temos o ciclo da iluminação. É quando então, na medida em que o peregrino vai avançando, ele recebe mais e mais instrução e iluminação do Espírito Santo. E o 129 diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos que aborrecem a Sião. Seja como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Este salmo, ele tem uma natureza imprecatória. O que é um salmo imprecatório? É quando o salmista, ele se sente numa situação de angústia, de aperto, e ele pede a Deus que tome a sua causa e dê aos seus inimigos uma paga, ou seja, que retribua a eles segundo as suas ações, fazendo com que eles não prosperem, fazendo com que eles se percam, fazendo com que eles sejam derrotados e assim por diante. Então, é uma característica de alguns salmos, porque muitos salmos eles têm uma natureza messiânica. E o Messias é o justo de Deus, que é tratado de maneira injusta, mas ele, ao invés de fazer justiça com suas mãos, invoca a justiça de Deus sobre aqueles que o perseguem. E aqui nós temos um pouco disto. O salmista declara que ele tem passado por momentos de angústias e lutas. Há algo que é importante ressaltar neste salmo em especial, é o fato de que às vezes a gente tem uma noção equivocada de que na medida em que nós vamos crescendo espiritualmente, desenvolvendo e nos tornando cada vez mais conscientes da obra de Deus em nós, a gente tem uma ideia de que as lutas vão cessar, que a gente vai ficar mais tranquilo, que não haverá tantas dificuldades como no começo do caminho, quando a gente estava começando a lidar com questões de pecado, com as tentações, com os ataques dos inimigos e assim por diante. Esta é uma ideia completamente fora da realidade. Em toda a nossa caminhada, do início ao fim, nós passaremos por dificuldades. Nós passaremos por lutas. Nós haveremos de enfrentar o inimigo constantemente. O que muda na medida em que nós vamos amadurecendo é a maneira como nós lidamos com essas questões. Porque antes, quando éramos de alguma maneira perseguidos, nossa reação às vezes era tempestiva. Era uma reação, às vezes, de querer vingança e assim por diante, de dar na mesma moeda, não dar a outra face e assim por diante. Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente percebe que essas coisas são bobagens e que a gente pode muito bem imitar a Cristo, que tendo sido ultrajado não ultrajou, que cuspiram em sua face ele não revidou e assim por diante. A nossa reação é que vai demonstrar se nós estamos sendo maduros ou imaturos. Mas também há outro fator que nós devemos levar em consideração, é a maneira como o inimigo age em relação a nós. Quando nós somos meninos na fé, e estamos ainda crescendo, nós somos jovens ainda na fé, o inimigo vai atacar-nos com determinadas tentações, com situações que tentam tirar o nosso equilíbrio. Mas quando nós nos tornamos adultos na fé, maduros, o inimigo muda a sua estratégia. Ele já não está mais agredindo-nos ou às vezes ofendendo-nos, falando coisas que tenta mexer com o nosso brio
ou nossa hombridade, ou seja lá o que for, ou a nossa honra. O inimigo é mais sutil. Ele vai tentar-nos em áreas menos percebidas, aquelas mais profundas. Então a questão dele tem a ver com orgulho, inveja, autossuficiência. O inimigo vai atacar áreas que às vezes as pessoas ao nosso redor não estão conscientes. Mas lá dentro a gente sabe que está sofrendo um ataque, que de alguma maneira a nossa existência, a nossa sobrevivência espiritual está sendo ameaçada. Então, muda-se as estratégias do inimigo e nós precisamos aprender a dar respostas diferentes. Neste momento, nós precisamos entender que a nossa justiça, o juiz que haverá de fazer com que a nossa justiça apareça como o sol ao meio-dia, é Deus. E por isso que ele diz assim, olha, eles não prevaleceram contra mim, eles não conseguiram me vencer, por quê? No verso 4 diz, o Senhor é justo, foi Ele quem cortou as cordas dos ímpios. Foi Ele que não permitiu que Satanás, seus anjos e todos os seus associados humanos prevalecessem contra nós, contra a igreja, contra Israel, contra o peregrino. Porque o Senhor é o justo juiz que olha essa circunstância e cuida de cada um de nós. É verdade que em muitos lugares as instituições, governos, as forças do mal conseguem sim imprimir sobre os peregrinos coisas difíceis como perseguições, prisões, morte. Há muita injustiça acontecendo nos países onde há perseguição aos cristãos. Mas não tenhamos dúvida alguma de que Deus continua sendo justo. E se neste momento Ele não tem executado juízo sobre essas nações, a Bíblia diz claramente no Apocalipse que as almas daqueles que foram decapitados, que sofreram, elas clamam, dizendo, até quando, Senhor? E o Senhor diz a elas para se acalmarem, porque a justiça virá no momento final, quando o Senhor haverá de colocar tudo a pratos limpos. Então, essa confiança na justiça de Deus faz com que o salmista comece essa parte que é um pouco estranha para nós cristãos, que somos ensinados a amar o inimigo, a orar pelos que nos perseguem. Mas ele diz, sejam envergonhados, repelidos os que aborrecem a Sião. Ele deseja que essas pessoas enfrentem situações de vergonha e sejam resistidos e não consigam avançar em seus processos, em suas ideias, em seus planos. Sejam como a erva dos telhados que secam antes do florescer, com o qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços que atam os feixes. E ainda aqueles que passam e falam, seja abençoado, porque eles não serão abençoados, assim como Balaão que quis amaldiçoar Israel e não conseguiu, e por essa razão acabou sofrendo a morte do ímpio. Aqui temos esse desejo, essa aspiração de que a justiça de Deus se estabeleça. A palavra de Deus diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Essa fome e sede de justiça deve ser encarada como aquele desejo de que aquilo que é justo se estabeleça. E muitas vezes aquilo que é justo se estabeleça primeiramente em nós, depois em nossa convivência e por fim em toda a realidade humana. Então essa sede, essa fome por justiça tem que ter essas amplitudes. Tanto a justiça pessoal, no sentido de que Deus seja justo em relação a mim, que Deus seja justo nos relacionamentos que tenho, mas também que Deus seja justo em todos os aspectos da existência humana. E nesse sentido, Deus haverá de saciar a fome e a sede de todos que desejam justiça. E como Ele fará isso? Ele fará isso através do reino. O reino que virá é um reino de justiça, alegria e paz no Espírito Santo. É somente com a vinda do reino do Messias que então a justiça correrá como um ribeiro corrente. Enquanto o reino não vier, nós vamos viver num mundo de injustiças,
No mundo onde muitas vezes aquilo que não deveria prevalecer é exatamente o que vai prevalecer. Mas chegará um momento em que o Senhor assumirá o reino deste mundo e então o reino de justiça e paz será estabelecido para sempre. Esse é um desejo que nós temos que ter em nosso coração e deixar que esse desejo continue, até que então o Senhor venha saciar, venha dessedentar nossa fome e sede de justiça. Nesse sentido é importante entendermos que não haverá trégua. Nós vamos ter batalhas e lutas até o final da vida, mas na medida em que vamos amadurecendo, nós aprendemos a reagir adequadamente e fazer aquilo que é certo, entendendo que aquilo que nós não pudermos fazer, Deus fará, porque Ele é justo e não